a terapia comunitária. E como resultado desse desenvolvimento a TCI, a terapia comunitária, já se expandido em suas ações por todo o planeta. Já está em todos os continentes. Já está em Europa, já está em África, em América do Sul. Ya. Bueno, qué bueno que soy coanfitriana y puedo cerrar los micrófonos. Entonces, la terapia comunitaria se expandió. Nació en Brasil, pero ya es de todos, como es su esencia, que es de todos, de todo el mundo. Y el último reconocimiento que la terapia comunitaria tuvo, ahí está. Esta noticia, Florcita. Aí. Então, recentemente, a TCI foi validada e premiada como tecnologia social por uma fundação privada, que é a Fundação do Banco do Brasil, como uma metodologia eficaz e de baixo custo, capaz de transformar vidas e comunidades. O que isso significa? Significa que sua contribuição na construção de redes de solidariedade e apoio social promove a autonomia e a resiliência em las comunidades. Então, assim, para mim, quando vi este prêmio, eu quedei muito emocionada, porque desde sua origem, a TCI se ha dedicado a fomentar um movimento de justiça social, de equidade, sim, de inclusão, de bem-estar para todos e todas. Para mim, que vi que estou em esta rede desde há 15 anos, 18 anos, digo, não, esto é muito importante. Porque como tecnologia social, a terapia comunitária foi destacada sua efetividade em empoderar as pessoas, criar um sentido de comunidade e apoio mútuo, e promover a justiça social, o bom viver, especialmente para aqueles e aquelas que han sido mais vulnerabilizados e desatendidos. Donde nasceu? Donde nasceu a terapia comunitária, aí foi onde teve seu reconhecimento. Sim? Vai. E a terapia comunitária chegou onde chegou graças a um grupo de pioneiras, de pioneiros, de pessoas que se juntaram para organizar, sim? Porque organizando podemos ir mais lejos. Então, a Associação Brasileira de Terapia Comunitária, Labratecom, é uma organização sem fim de lucro que tem por objetivo fortalecer o desenvolvimento da terapia comunitária, que congrega pessoas, que congrega instituições, que promove e cria redes. Sim? E justo agora, Labratecom, estamos de cumpleaños, estamos em celebração, estamos fazendo 20 anos. Em 1º de maio, em 1 de maio de 2004, foi criada aqui em Brasília, durante o congresso, o segundo Congresso Brasileiro de Terapia Comunitária. Então, desde aí, congrega, apoia, inclui, orienta, e por isso, graças a Labratecom, chegamos onde chegamos.
E aí temos alguns dados que estimam que ao redor de 30.500 terapeutas comunitários han sido capacitados, incluindo a mais de 3.000 trabalhadores de saúde, lideranças comunitárias, que são capacitados através de projetos sociais, de associações governamentais e não governamentais também. Então, eu quisiera trazer esta informação antes de começar a contar a história de lo que é a terapia. Ok? Então, aí. Como surgiu a terapia comunitária integrativa? Onde começou? Em que contexto de ação? Então, em los anos 80, o professor Adalberto Barreto, creio que a maioria, algumas pessoas aqui já conhecem esta história, que o professor se foi à la favela a atender a la gente que seu irmão, advogado, enviava para que ele atendesse a gente que tinha sofrimentos, sim? Então, o professor, que não podia atender toda a gente aí na universidade, correu seus estudantes e foi à favela. E que aí encontrou? La gente em desolação, la gente em la miséria, la gente em uma luta silenciosa de dolor, de sofrimento, que tinha que isso era consequência de uma migração, sim? Eram refugiados internos, sim? Migrantes que estavam indo da sequia, sim? E da exclusão econômica, que chegavam à Fortaleza, em la cidade, onde aí estava o professor, em la grande cidade, pero quedavam nas periférias, sim? Excluídos, seguiam excluídos. Então, isso decadenava uma série de perdas, sim? Perdiam seus laços, perdiam suas referências culturais, sim? Seus elos de identificação, sua identidade. Então, não tinham mais coesão social, grupal, com sua família, com seus vizinhos, com sua história. Então, eram excluídos, perdiam os vínculos com a terra, com a comunidade, com as famílias, com seus valores e perdiam sua identidade. E, ante este contexto de exclusão, de sofrimento social e psíquico, o professor Adalberto, que é um médico, que é teólogo, que é doutor em psiquiatria e antropologia, que era professor na Universidade Federal do Ceará, criou esta prática, esta metodologia. E, ao princípio, hoje estivemos com eles, Helenice está aqui, Perluci está aqui, Maria também, estivemos com ele, professor Adalberto Barreto. E ele, quando encontramos com ele, é como encontrar, fazer uma conexão com a história, com o princípio da terapia, porque sempre ele está nos recordando disso, que é este desafio que temos que é um desafio que é sempre, sempre. Aí nasceu a terapia comunitária com esse desafio, pero este desafio é recorrente. Como passar de um modelo que genera dependência a um modelo que nutre autonomia?
como romper com a concentração da informação por parte do técnico, do doutor, daquele que detém o saber, e fazer esta informação circular para que todos possam beneficiar-se. Como perceber, como ver a pessoa, a gente e seu sofrimento em uma rede de relações, em seu contexto. Como? Então, esse foi o grande desafio de como nasceu a terapia comunitária. Então, muitas eram as questões. Esta foto é uma beleza. Que aí está o doutor Adalberto com uma pessoa que lhe ajudou muitíssimo. A terapia comunitária nasceu em uma comunidade onde esta pessoa que aí está na foto, Dona Zilma, foi uma beneficiária e também uma protagonista e uma construtora, uma pessoa que contribuiu para que a terapia comunitária chegasse onde chegasse, onde chegou. Porque ela, para mim, e para algumas colegas que estão aqui, que conheceram a dona Silma, sabem do que estou falando. Sim. É um exemplo personal, personificado de lo que a terapia comunitária pode ser. Então, muitas eram as questões. Como resgatar o conhecimento de los antepassados indígenas e africanos e a competência adquirida por sua própria experiência de vida? Como fazer que o grupo creia em si mesmo, em sua competência? Como superar uma prática especializada e limitada e chegar a um enfoque eficiente para alcançar um sistema mais amplo? Hoje, o doutor Adalberto contou outra vez essa história. Quando chegou em la favela, em la comunidade, disse a gente: eu vengo aqui para que vocês me ajudem para sair deste modelo, sim? Del técnico que sabe tudo e a gente que não sabe nada. Então, surgiu muitas questões. E esta senhora da foto, que era uma moradora que vivia na comunidade, a família de Dona Silma ponia ela em los hospitais, porque era considerada como uma pessoa desequilibrada, que não sabia, que era uma enferma mental. Lo que faltava a ella era ser reconhecida, valorada, identificada suas competências, sua cultura, sua ancestralidade. E ella, quando começou a participar das rodas, das conversas, das atividades, aí em este projeto, criado por el professor Adalberto, a dona Silva volveu uma cuidadora. E eu e outras colegas que estão aqui podem afirmar que fomos cuidados por ela, muitas vezes. Então, ¿qué es la terapia comunitaria integrativa? Es la terapia de la construcción de redes sociales solidarias que valoran el conocimiento y las competencias de las personas. Es un espacio de compartir experiencias
de expresión del sufrimiento y de cuestiones sociales y familiares del día a día. Es un espacio de valorización de las diferencias socioculturales. Es un espacio de construcción y fortalecimiento de los lazos de los vínculos sociales. Es un espacio de reflexión y aprendizaje a partir de la experiencia compartida por cada uno para el refuerzo de la autoestima. Porque como dijo el profesor Adalberto, la autoestima es la cosa más preciosa que una persona puede tener. Es la autoestima, es que significa la capacidad de creer en uno mismo. Entonces, eso es la terapia comunitaria, que es un compartir de experiencias de vida y sabiduría de forma horizontal y circular. Entonces, cada uno se convierte en terapeuta de sí mismo a partir de la escucha de las historias de vida. Todos son responsables, corresponsables en la búsqueda de soluciones, en la superación de los desafíos del día a día. Entonces, la gente, la comunidad, el grupo tiene problemas, pero también tiene las soluciones. Y encontramos ahí, en el compartir rueda, nesse formato horizontal. Aí encontramos e na coletividade, horizontalmente, as soluções para os desafios que toda a gente passa, que são comuns. E qual é nossa proposta, nossa filosofia? É romper com o pensamento dominante, com a ideia dominante, com a cultura que dijo que o pueblo, la gente es ignorante e necessita ser educados, necessita ser entrenhados, necessita ter um salvador. La tradição, la ancestralidade, la cultura é um obstáculo para o progresso. La cultura popular, las tradições, os saberes populares não são retraso, não são obstáculo para o progresso, muito ao revés disso. Esses são o trampolim que faz com que a gente avance. E nossa filosofia é romper com este modelo, sim? Que diz que só existe um modelo de intervenção válido. É aquele reconhecido cientificamente. E qual é nossa ética? Romper com este isolamento entre o saber científico e o saber popular. E hacemos um esforço para exigir um respeito mútuo entre as duas formas de saber. É uma perspectiva de complementar, sim? Sem ruptura com a tradição e sem negar a ciência. Então, assim como escuchado sempre o professor dizendo, todos temos um saber. Quem viveu 60 anos tem uma sabedoria de quem já viveu 60 anos. 60 anos. Quem é um doutorado tem uma sabedoria da academia que ele adquiriu com os estudos, sim? Com sua dedicação. Então, todos os saberes são válidos. Então, a ética
que propone, que está em nosso trabalho de terapeutas comunitários, na terapia comunitária, é fazer esta ligação, esse respeito, de reconhecer estes saberes e saber que eles se complementam. E a terapia comunitária tem como base 5 pilares científicos, ¿sí? Que é o pensamento sistêmico, a teoria da comunicação, a resiliência, a antropologia cultural e a pedagogia de Paulo Freire. E aqui preparei resumidamente o que é cada pilar. Quando vocês começarem a formação, estiverem aí em los módulos, podem profundizar cada pilar. Pero en la formación en terapia comunitaria, passamos por los aspectos teóricos, ¿sí? De estes 5 pilares. E cada um pode profundizar para entender melhor. Então, vamos falar um pouquinho aqui de cada um desses pilares que sostêm. Creio que passou. Aqui. Então, o pensamento sistêmico. Aí há uma frase abaixo que diz que quem mira al dedo que señala la estrella, jamás verá a grandeza de la estrella. Porque está mirando, escuchado hoje o doutor Roberto repetindo isso, o síntoma, a queja, e não mira o contexto. Então, o enfoque sistêmico nos invita a perceber, a mirar o contexto, a entender. Então, nos ensina a perceber a pessoa humana imersa em um conjunto de suas relações com a família, com a comunidade, com a sociedade, com seus valores e suas crenças. O contexto deve ser sempre considerado quando queremos compreender algo. Sempre há que perceber, sim? Onde estou, como estou, com quem estou. Por quê? Em la terapia comunitária se busca ver, situar e pensar um problema, um desafio, uma dificuldade em relação a seu contexto. Mirar, además, além do dedo que apunta a estrela. O outro pilar teórico é a teoria da comunicação. Você ha escuchado que quando a boca calla, o corpo enferma. E quando a boca habla, o corpo sana. Então, os problemas familiares, o alcoolismo, o problema na escola, baixo rendimento escolar, delinquências, crises, ansiedade, depressão, todos são sintomas, todos são sinais que comunicam algo, que dizem o que não está sendo hablado, verbalizado. Então, todo comportamento, aprendemos com a teoria da comunicação, na terapia comunitária, que todo comportamento é comunicação. E os princípios da teoria da comunicação aplicados à terapia comunitária indicam que todo síntoma tem valor de comunicação, incluso aquele que não habla nada, que não diz, que não verbaliza, está señalando
algo que não está bem. Isso significa que as queixas e os problemas apresentados estão comunicando um desequilíbrio, que seja familiar, que seja social. Então, é uma oportunidade, uma perspectiva de ter atenção. Que isto quer dizer? Por que estou sentindo isso? Que isso significa? Então, todo tem valor de comunicação. Outro pilar teórico que sustém a terapia comunitária é a resiliência, que é a capacidade que tem todos nós outros e nós outros de superar as adversidades contextuais. As pessoas que são resilientes transformam carência em competência, transformam sofrimento em ação. A terapia comunitária é um espaço de promoção da resiliência, na medida em que intensifica a autonomia, reforça a autoestima e fortalece os vínculos. Aí há uma figura de uma perla e uma ostra. Alguém conhece esta história? Como nascem as perlas? Alguém conhece? Quem conhece e quer dizer? Yo, Katy, Diga, Kate. buenas noches. Mi nombre es Katy Valderrama Velázquez, soy de Perú. Pues me gustó mucho el cuento, bueno, no cuento, ¿no? Sino la historia donde la ostra se abre por el dolor que ingresa la tierra, ¿no? Y posteriormente Sim. sale esa hermosa perla. Isso, graças, muitas graças. Alguém mais conhece como nascem as pérolas? Esta história? Ademais de nossa colega que acaba de falar. Se não conhece, estou pensando agora na formação e vão conhecer, vão lá vivenciar. E aí verão. Bom, vou ver aqui para o slide. Qual é minha perla? Como? Já. Então, o pilar da resiliência nos ajuda a identificar qual é minha herida, qual é minha pérola, qual é minha dificuldade, qual é minha potencialidade. Então, na formação, vocês terão esta oportunidade, sim? De trabalhar, de reflexionar sobre suas histórias. Porque creemos que todos os que buscam convertir-se em terapeutas ou em cuidadores têm as habilidades ou as pérolas, as capacidades que se constroem a partir da experiência de vida de cada um e de cada uma de nós outros. Então, quando entendo a relação entre minha competência e minha herida, entendo que o cuidado de los demás se convierte em uma forma de cuidar de mim mesmo. Ustedes tendrão a oportunidade de profundizar isto. O próximo pilar teórico que sustém a terapia comunitária é a antropologia cultural. A cultura é
fundamental, es importante, es sine qua non, como dirían los académicos. Es sine qua non para la Pero construcción probablemente. de nuestra identidad personal, grupal, Qué y mala pelota. interfiere directamente en la definición de quem soy, de quem somos, dónde estoy, por qué estoy, cómo estoy. Entonces, los valores, las creencias son factores importantes en la formación de la identidad de la gente, del grupo, de los individuos, de la persona. Y respetar la diversidad cultural y convivir con las diferencias son desafíos para construir una sociedad más justa, más tolerante, más saludable. En la terapia comunitaria, la cura pasa por este rescate de las raíces, de los costumbres, de los valores culturales que despierto en la gente este valor y el sentido de pertenencia. Tendrán también la oportunidad, todos estos pilares son módulos durante la formación y habrá la oportunidad de profundizar más, de entender más y hacer la relación con eso y con mi historia de vida, con mi experiencia de vida. Y el pilar siguiente es la pedagogía de Paulo Freire. Y la terapia comunitaria, no sé si alguien aquí conoce Paulo Freire. ¿Quién conoce Paulo Freire aquí? ¿Quién ha escuchado y ha oído hablar de Paulo Freire, de la pedagogía de Paulo Freire? ¿O Yo, para quién es novedad? Katy, Katy, No, si bien es cierto, nosotros para podemos mí, poner para mí, Paulo Freire es mi maestro. Me Ay, enamoré de él desde que leí la obra El opresor y el oprimido. Me interesó mucho cuando leí su historia de vida, ¿no? Cómo él hace que una vez que enseña al grupo, ese mismo grupo tenía que enseñar al resto. perfecto. Y sobre todo, lo más importante es que él da mucho hincapié a la educación del corazón. Ahí nace para mí pedagogía del amor. La amorosidad. Gracias, querida. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién nunca ha escuchado sobre Paulo Freire? Entonces, todos conocen. He entendido que toda la gente que está aquí conoce Paulo Freire. ¿Sí? Sabe lo que significa, cuál es su importancia. Entonces, voy a volver aquí para los slides. Perdón, profesora. Bueno, tenemos varias nociones, ¿no? Sobre el ¿Ya? maestro Paulo Freire y el trabajo que ha hecho. Bueno, seguramente es sumamente amplio, ¿no? Este, toda la literatura que nos aporta en la pedagogía, en la enseñanza, ¿no? El reconocer que cada uno tiene una sabiduría y que los facilitadores tenemos que procurar más bien que salga eso de nuestros acompañantes, estudiantes, ¿no? Entonces, y ese trato horizontal que él siempre nos recomienda, ¿no? Esa relación horizontal, humana también.
sí, hasta ahí, pero claro, decir que sabemos mucho de Paulo Freire, yo creo que él es un gran maestro y seguramente seguiremos aprendiendo con ustedes. Gracias. Perfecto, Elisa. ¿Tú estás inscrita en esta formación, Elisa? Mm. Sí, me he Sí, es inscrito muy, ahora. Sí. Ah, que maravilha! Seguramente serás uma terapeuta, como diríamos em Nordeste do Brasil, bam, bam, bam. Terapeuta, bam, bam, bam. La Gracias, mejor. gracias, muy amable. Graças por compartilhar lo que tu sabes sobre Paulo Freire, que tem tudo que ver com o que vamos, com o que começamos hoje, ustedes que começam esta formação. Então, a terapia comunitária, al igual que a pedagogia de Freireana, busca constituir al sujeito, a la gente do seu tempo e espaço, membro de uma totalidade que pode e deve ter voz activa. Esta é uma frase do professor Adalberto Barreto. E aí está algumas frases que nos recordam a pedagogia e que tem que ver com a terapia comunitária. La utilização do diálogo como facilitador de las relações humanas. É através do diálogo, da conversa, do compartilhar, ¿sí? Que nutrimos as relações. La escucha como processo democrático e solidário de habla e de reflexão. O reconhecimento das competências da gente, dos indivíduos, das famílias, das comunidades, para superar suas dificuldades e encontrar soluções criativas. Outra vez, a comunidade tem problema, mas também tem soluções. E para encontrá-la, basta que se reúnam, que conversem, que dialoguem, que se escutem. Então, a interação entre o saber popular e o saber científico, a crença de que não existe uma cultura superior à outra, sino que existem culturas paralelas, distintas e que se complementam. E aí está o que dije nosso professor Adalberto. Puedo não haber explicitado como lo hago ahora su pedagogía del oprimido, dentro de mi trabajo. Pero, ¿quién puede dudar que la pedagogía de la TCI sea la pedagogía del oprimido? Uma pergunta que, quando aí começar o módulo, vamos conversar e vamos reflexionar e vamos intercambiar muitas coisas. Então, hasta aqui foi resumo, uma síntese de lo que é a terapia comunitária. E agora vamos ver, a terapia comunitária existe, pero quem hace a terapia comunitária? nosotros, Como? nosotros, Nosotros, los terapeutas de formações, los terapeutas que estão formados, los terapeutas que estão em sua formação contínua, nós outros hacemos a terapia. Sim? Quem facilita esta ferramenta? Qualquer pessoa pode?
ser um terapeuta comunitário? Quem pode ser um Sí, terapeuta ou uma terapeuta comunitária? Todas Qualquer, sim? todas las personas que somos sensibles. En mi- Todas as pessoas, isso, todas as pessoas que são sensíveis. Elisa levantou a mão. Abre tu micrófono. sí, todos los seres humanos podemos, si lo queremos, ser terapeutas, ¿no? Si así lo queremos. No se sabe. Lo Graças, deseo. colegas. Gracias. Futuras. Já estou chamando ustedes de colegas, porque já les considero colegas. Já empezaram sua formação, sim? Então, já somos colegas. Então, todos podem ser terapeutas comunitários, sim? Que esta pessoa deve ser alguém que esteja comprometida e comprometido com trabalhos comunitários. Pode não ser comprometido, mas pode ter uma simpatia, um chamado, uma paixão, mas há que ter algo que de chame para um trabalho que seja comunitário, que seja comum, que seja com a gente, que sepa escutar ao outro com paciência, que possibilite o descobrimento de potencialidades e a comparticipação de experiência, a partilha de experiência, que seja sensível ao dolor, la angustia, las frustraciones y los sufrimientos de sus semejantes. ¿Sí? Entonces, no hay una inteligencia artificial, no puede ser una terapia, un terapeuta comunitario. Hay que ser una persona, una gente sensible, una gente que siente, una gente que se emociona, uma gente que se identifica, uma gente que tem empatia, porque o terapeuta tem que saber acolher, escutar, compartilhar, estimular o compartilhar, trabalhar o sofrimento das pessoas, não a patologia, que é a patologia para os técnicos, para os especialistas, ¿sí? E que ser uma pessoa que sepa possibilitar ser puente de uma construção de uma rede de solidariedade. Ah, pero eu não posso ser uma terapeuta porque eu não sei nada disso. Pero se eu estou aberta, se eu quero aprender, sim, puedo. Porque quero aprender a correr, quero aprender a escutar, quero aprender a compartilhar. Então, há que ter este chamado, esta chama, sim, que me leva, que me emociona, que me apaixona. Então, o arte de ser terapeuta é promover os valores da vida que transcendem todas as limitações humanas. É levar esperança e nutrir a fé em nossa capacidade para resistir e superar os desafios da vida. É cuidar, porque cuidar é um acto divino, porque permite a quem o pratica superar a oscuridade e alcançar a alegria da renovação. Então, isso é um arte. Por quê? Porque promove valores de vida. E que é promover valores de vida? É transcender as limitações humanas. Ai, eu não sabia que poderia. Eu transcendi. Eu me superei.
eu promovi um valor. Foi, además, foi além. É levar esperança, que a esperança nutre a fé em superar desafios. ¿Sí? É nutrir, é fazer com que o outro e nós outros mesmos creamos e que o outro creia que se pode, e eu posso superar isso. ¿Sí? Se eu não posso só, eu posso junto. Posso chamar a Elisa, posso chamar a Ianete, posso chamar a Silvia, posso chamar toda a rede. Então, superar a oscuridade, que permite encontrar a alegria e a renovação. E a terapia comunitária, aonde que tenha este esquema, ¿sí? Com os erros teóricos, como dijo bem o professor Adalberto, é mais que uma postura, é mais allá de uma técnica, ¿sí? Porque hacemos esta formação para aprender a ser ruedas ou para ser terapeutas. Estão aqui vocês para aprender a ser a rueda ou para ser terapeutas. Para ser terapeutas. Para ser terapeutas. Graças. Quem foi que falou? Katy, ¿Dónde está? Ah, aqui. É porque está ¿Puede aqui. repetir la pregunta, por favor? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ah, já. Perguntei. Estamos aqui para aprender a ser ruedas de terapia comunitária ou para ser terapeutas? Aprender uma Ser técnica terapeuta. ou aprender a ser terapeuta? aprender a ser terapeutas. Aê! Así es. Então, estamos todos aqui, começando na formação para ser terapeuta, e nós outros, como a Dora, a Malu, a Vitória, a Perluci, a Helenice, a Maria, estamos, e a Rosaura, que estava aqui, estamos em nossa formação contínua, porque esta formação, aunque tenha 240 horas, não termina. Termina para a certificação. Porque para ser terapeutas é contínuo. Há que estar em la atividade, em la prática. Então, a terapia comunitária, aunque tenha um esquema definido com erros teóricos, é muito mais uma postura que uma técnica a ser aplicada. Em la capacitação para ser terapeuta, se trabalham exaustivamente as histórias de vida de cada um de nós outros, para que podamos incorporar estes valores indispensáveis para quienes desejam ser terapeutas comunitários. Um ratito, que vou fazer aqui uma ventana que está entrando uma... Um segundito. Zancudo del dengue está entrando. Doctora Dorita. Já. Listo. Então, ser terapeuta comunitária
Ser terapeuta comunitário es acorrer la palabra del otro y de la otra como elemento primordial de mi autoconocimiento. En la escucha activa, ao escuchar a los demás, me escucho a mí misma. Acepto el no saber, abre perspectiva. Aceptar el no saber abre perspectiva para novas experiências e uma nova compreensão do mundo. Nos hace mais tolerantes com as diferenças. Sim ou não? Nunca a palavra que domina, que domestica, que genera dependência, sino a palavra que libera e que acorre. O autoconhecimento nos leva a resgatar o amor, a reaprender a amar a nós mesmos, a los demás e ao universo. Necessitamos ser íntegras, ser inteiras, conscientes de nosso potencial e recursos infinitos para afrontar de forma mais sana os desafios, os retos, las que tenham as convivências. Então, ser terapeuta comunitário. Ai, creio que passou aqui. Ai, onde estamos? Aí. Ser terapeuta comunitário e comunitária é acolher o sofrimento como matéria-prima para a construção de pérolas, las redes de apoio social. Porque cuidando a los demás, revisito minha história. Veo el dolor, mi dolor se converte em uma fonte de competência curativa. O sofrimento pode conduzir ao fatalismo. A perda de confiança em uno mesmo, em los demás e no futuro gera uma síndrome da precariedade psíquica que nos diz o professor Adalberto, que é que eu não creio em mim, que eu não puedo, que eu não sei, que eu não sou capaz. Essa é a precariedade psíquica. Então, o terapeuta comunitário convierte o sofrimento em sensibilidade, em energia reconstituinte, em um renascimento das cenizas. E o terapeuta comunitário deve ter a capacidade de acompanhar este processo de transformação, tanto em si mesmo como no outro. Ser terapeuta comunitário é acolher a diferença, sem querer transformá-lo. Porque eu necessito da mirada do outro, de alguém diferente a mim, para saber quem sou. Da mesma maneira que o outro necessita minha mirada para saber quem ele é. Então, o respeito pela diferença é saudável para alimentar minha identidade e construir uma cultura de paz e a democracia. E como podemos fazer da convivência em la diversidade uma oportunidade para nos construirmos como persona e como sociedade? Uma pergunta para que reflexionemos. Porque querer imponer que o outro seja como eu, ou que eu seja como o outro, alimenta o quê?
la competencia, el juicio, la exclusión, el dolor, el sufrimiento. Porque nunca voy ser como el otro y el otro nunca será como yo soy. Entonces, ser terapeuta comunitária y comunitario es creer en la capacidad de superarse a sí mismo y a los demás. Es creer que cada persona tiene los recursos para enfrentar las dificultades, los desafíos, o superar o aprender a convivir com eles. Nunca, o terapeuta nunca deve utilizar a manipulação, nunca deve querer que a gente siga seus passos, seus conselhos, suas crenças, sua visão de mundo e que pense igual que ele. Nunca. Porque essa é manipulação. Deve respeitar. Então, não deve querer também nunca sobreproteger as pessoas. Tomar medidas pelos demais, hablar pelos demais, imponer suas verdades, suas certezas, porque qualquer sobreproteção é um certificado de incapacidade que se entrega à pessoa atendida. Ser terapeuta comunitário é permitir abraçar, é permitir expressar sentimentos. Então, o terapeuta comunitário deve ser uma pessoa que tem uma presença acolhedora com todo o ser. Se eu não sei, eu quero desenvolver isso em mim. Quero aprender a ser, quero aprender a correr. Quero aprender, quero mostrar carinho, quero compartilhar minhas experiências também, minhas debilidades, minhas fortalezas. Ser generoso, sim, com os demais. É confiar na capacidade do outro para recriar seu presente, guiado por suas próprias eleições. Porque nada melhor que a própria pessoa saberá o caminho que deve seguir. Não posso guiar a gente, porque a gente sabe, é crer que o outro sabe, é crer que o outro tem capacidade, que o outro tem recursos. Ser terapeuta comunitário é valorar o processo, o esforço e não os resultados. É ser capaz de reconhecer o nível de inversão afetiva e energética que expressa a pessoa que comparte seu sofrimento, que comparte seu dolor. E este reconhecimento é o que permite às pessoas expressar suas preocupações sem temor a ser juzgado, a ser menos valorado, a não ser acolhido. Então, se eu sou, se reconhecem meu esforço em falar de minhas debilidades, eu sou reconhecida, eu sou acolhida, aí sim, aí estou com toda a minha essência, com toda a minha experiência, sem medo, sem temor de que me vão juzgar, de que me vão avaliar, de que me vão excluir. Então, quando miro os resultados, me vuelvo exigente, evaluador, e termino juzgando, bloqueando e perdendo a oportunidade de acolher aquele e aquela que expressa seu dolor. Então, ser terapeuta comunitário
es una actitud ante la vida. É saber acolher quando abraço a los que amo e a los que não conosco, quando sorrio, quando hablo, quando escuto as emoções do outro e sou capaz de identificar as minhas. É saber permanecer em silêncio quando me comove e comove o dolor ajeno do outro que refleja o meu. É ser capaz de escutar e aceitar críticas quando cometo erros, que é saber que não é perfeito, que nunca comete erros. Quando ajudo a los demás, me ajudo a mim mesmo. Quando participo na liberação de los demás, me libero. Quando acorro a los demás, me acorro a mim mesmo. Há uma circularidade em minhas ações e em meu ser. Então, meus colegas e futuros colegas, ser terapeuta comunitário é ser promotora e promotor de saúde. E promover saúde pressupõe movimentos criativos onde se ressignificam os acontecimentos. Esse movimento que estimula, se dança que alegra, se palavra que clarifica, se pergunta que abre a lo novo, escurar-se de toda estagnação de ideias, de toda negação da vida, de si mesmo, de los demás, e que nos hace perder o sentido da vida. Ser promotor de saúde, ser terapeuta comunitário, é aceitar que não sabe todo, abrir-se a lo novo, a los novos descobrimentos, a las novas experiências. Se dúvida e nunca certeza, se pergunta e nunca afirmação. Ser humana e humano com suas limitações e não super-humano, super-herói, super-heroína. É esvaziar-se de sentimentos negativos para llenar-se de esperança. Então, aí está o arte de ser terapeuta e os valores de ser terapeuta. Muchas gracias. Veo que no salí del